Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito melhor. Graça e paz em nome de Jesus. Bom, gente, nesse mês de julho, nós estamos refletindo sobre o Deus do impossível. No domingo passado, o pastor Abraão, que a propósito pediu que avisasse que ele está agora pela manhã pregando em Itabuna e que voltará logo mais à noite. Ele, no domingo passado, ele pregou sobre a história de Moisés, dando uma ênfase muito particular à história sobre a coragem e a força da mãe de Moisés, de Joquebede. Mas hoje pela manhã, o tema da nossa mensagem é Jesus, o Deus do impossível. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, faremos a leitura a partir do verso de número 22. Todos acharam? Eu confesso, gente, que é crueldade da minha parte fazer essa pergunta, vendo e ouvindo, muita gente folhear as páginas das Escrituras. Mas eu vou esperar você. Não tem mais nenhum barulhinho. Para você que não achou o texto, para você que está com algum tipo de dificuldade, não trouxe Bíblia, não consegue mais enxergar direito, já passou dos 40, o texto sempre está aqui. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua verdade de forma graciosa aos nossos corações. Baixe a sua fronte, ore ao Senhor, pedindo que, por misericórdia e graça, que o Santo Espírito dele ilumine o seu entendimento, para que você consiga compreender e entender a vontade dele para a sua vida nessa manhã. Deus bendito, nós louvamos o teu santo nome, nós adoramos ao Senhor. Como é bom, Deus, estar abrindo, Deus, a tua palavra mais uma vez. Ó Deus, crendo tão somente no Senhor e no seu poder. Ó Deus, de que o Senhor pode, Deus, ministrar a tua verdade ao coração do teu povo, Pai. Ó Deus, em submissão ao Senhor, em dependência do teu Santo Espírito, Deus, eu rogo ao Senhor que ilumine, Senhor, Deus, o entendimento do teu povo e fale ao coração do teu povo. Ó Deus, anima, Deus, o nosso coração, fortalece a nossa fé. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, domingo passado, à noite, o pastor Abraão
ele disse que o personagem favorito dele era Moisés. Eu digo nessa manhã que o meu personagem favorito é Pedro. E eu gosto muito de Pedro, da história de Pedro, da humanidade de Pedro e da fragilidade de Pedro também. Eu me identifico muito. Se fôssemos analisar por temperamento, talvez ele fosse mais parecido com Pedro, por causa da intempestividade, né, da energia, e talvez eu me identificasse um pouco mais com a mansidão de Moisés. Pelo menos é o que falam, dizem que eu sou um pouco manso. Mas nem tanto, não sei se minha esposa concordaria, né? Mas, enfim, o meu personagem, eu costumo dizer que ele não está classificado na categoria de heróis da fé. Até por uma questão cronológica, talvez não desse. Mas todos os personagens, todos os heróis da fé, todos eles estão relacionados na categoria de Pedro. Até os grandes heróis da fé, registrados em Hebreus 11, tiveram seu momento de Pedro. Moisés foi um homem de uma fé incomparável. Mas quando ele foi enviado a Faraó, ele disse que ele era pesado de língua. Ele conseguiu uma desculpa, conseguiu enxergar uma limitação. Abraão, o pai da fé, em sua trajetória, não confiando no cuidado de Deus, usou de mentira, dizendo que Sara não era sua esposa. Noé, o homem cuja fé o fez ouvir a voz de Deus e construir uma arca, e ser chamado de doido. Mais tarde, ele vai se embriagar e expor a sua nudez diante dos seus filhos. Todos foram considerados heróis da fé. E as Escrituras registram a fragilidade de todos esses homens, as fragilidades de todos esses homens. E eu não estou aqui querendo desmerecer o título de heróis da fé que eles receberam, mas eu estou querendo chamar a sua atenção nessa manhã para o fato de que todos eles tiveram momentos de fragilidade, momentos de medo. Todos eles tiveram o seu momento de Pedro. Todos eles tiveram o seu momento de dúvida, de incerteza, de insegurança, seu momento de impotência. E certamente, se você for analisar a sua história, se pudesse passar um filme na sua cabeça da sua história, você lembraria de várias situações nas quais você se sentiu completamente impotente, completamente fraco. E não é diferente comigo. Eu me recordo que vai fazer uns 3 anos. Eu já estava no ministério, já enfrentava o ministério, e diante de uma limitação, diante de uma condição que me foi imposta, eu me sentia totalmente humilhado, fracassado, e ao ponto de entristecer, de ficar triste mesmo, abatido. Eu já contei essa história aqui, ao ponto de minha esposa falar: ei, o que é que está acontecendo com você? Fragilidade, medo, incapacidade, impotência, dúvidas. Eu faço coro com Champlin quando ele diz, Champlin, o comentarista bíblico, de que Pedro era uma estranha mescla de força e fraqueza, coragem e covardia. Alguém capaz de andar sobre as águas, sobre o mar, mas totalmente incapaz de permanecer firme diante do vento contrário. E é assim a nossa natureza humana. Por um lado, ela pode realizar grandes feitos, enquanto, por outro lado, pode se tornar culpada de grandes defeitos. O exemplo de Pedro encoraja o homem comum, encoraja o homem simples, porque o homem comum é semelhante a Pedro. Pedro sou eu, Pedro é você. Quando eu olho para esse texto, a primeira lição que salta aos meus olhos, que Deus traz ao meu coração, não é Pedro quem ensina,
mas é o próprio Jesus que, com a sua vida e o seu exemplo, nos ensina. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: nunca, vocês podem ler? Nunca se deve estar ocupado ou cansado demais para orar, pois tudo na vida do crente começa com a oração. E o contexto nos diz que Jesus acabara de multiplicar pães e peixes para a multidão. E depois de passar por um dia de trabalho exaustivo, confere aí na sua Bíblia, se o que eu vou dizer está conferindo aí. Está olhando para a sua Bíblia? Ninguém está olhando para a Bíblia. Ninguém está olhando para a Bíblia. Mas não tem problema não. Só é prestar atenção que você vai identificar. O texto diz que Jesus ele chegou em casa, tirou o sapato, ligou a televisão, ficou zapeando até tarde, despropositadamente, e quando cansou, ficou matando o tempo no WhatsApp. Depois foi quando enjoou, foi para o Facebook. E na hora de dormir, para não ficar com a consciência pesada, faltando aqueles minutinhos para o horário de você dormir, que você costuma dormir, pegou a Bíblia, leu alguns versos e cochilou na segunda frase. É claro que Jesus não disse isso, mas quem não se identifica com essa frase aqui, ou com essa situação, eu acho que está num nível de fé muito além do da maioria. Acontece. É claro que o Senhor Jesus não falou isso, é claro que o Senhor Jesus não fez isso. Jesus ele encarava a oração de maneira muito séria. Dedicar tempo à oração era estar na presença do seu Pai. Jesus deixou a sua glória, habitou entre nós, ele se fez carne, se fez homem, e a oração era o tempo que ele tinha para matar saudades da comunhão perfeita com o seu Pai. Para Jesus a oração era um privilégio, era um momento muito especial. Jesus ele sentia fome, sentia sede, sentia sono, como todos nós. Contudo, ele, depois de um dia exaustivo de trabalho, Jesus simplesmente separou mais ou menos 7 horas na presença do Pai. A CEPAL, que é uma organização que há mais de 50 anos cuida da vida dos pastores e líderes no Brasil, serve pastores e líderes no Brasil, trouxe há um tempo atrás uma pesquisa com um resultado muito preocupante. E que diz o seguinte: a média diária de oração dos pastores no Brasil não passam de 15 minutos dia. Enquanto a média de oração dos pastores australianos, 23 minutos por dia, japoneses 44 minutos por dia, pastores coreanos 90 minutos por dia. E se fôssemos evocar, lembrar, trazer a história dos grandes reformadores, Lutero e companhia, nós vamos lembrar que eles oravam em média entre 2 e 3 horas dia. Pastor, eu não sei o que falar. Eu estou muito aquém desses referenciais, mas eu queria dizer para você que a quantidade de tempo não é o que está em jogo aqui. O que está em xeque é o seu real, é o meu real desejo de estar na presença de Deus. Você tem desejo da presença de Deus? Você tem tido prazer em estar na presença de Deus? Talvez você diga sim, pastor, claro que sim. Qualquer um de nós, se fosse questionado de forma pública, diria que sim, com certeza sim. Mas, na verdade, o que vai atestar se isso é real, se isso é verdade, é se no secreto você dedica tempo à sua vida de oração. E a ausência de oração nos faz ser pegos, desprevenidos pelas dificuldades da vida, pelas tempestades da vida, pelos ventos contrários, pelas oposições. E quando elas batem contra nós, nos acham sem nenhuma vitalidade, perdidos, desnorteados,
sem nenhum discernimento espiritual, sem nenhuma percepção espiritual daquilo que acontece ao nosso redor, porque nos falta oração. Como nós poderemos experimentar o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, como nós cantamos aqui, o cuidado do Senhor, o sobrenatural sobre as nossas famílias, se não oramos? Como desejamos que Deus use as nossas vidas para o avanço do seu reino, se não conseguimos estar mais de 15 minutos na presença dEle? Quando dedicamos tempo ao Senhor, quando estamos na sua presença, o nosso coração ele é fortalecido. Quando dedicamos tempo à oração, nós temos discernimento espiritual. Nós temos orientações, recebemos orientações vinda do céu. E se nós não oramos como deveríamos, nós não só não experimentaremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, como sofreremos com todas as oposições que virão contra nós. Eu não falei isso no primeiro culto, mas alguns estudiosos afirmam que essa tempestade, que o lago de Tiberíades, ele não era muito dado a tempestades, era um lugar bastante tranquilo. Alguns suspeitam que pode ter ocorrido ali uma provação divina, Jesus querendo ensinar algumas coisas aos discípulos, o que é possível. Mas também não pode ser descartado a possibilidade daquela tempestade ser uma tempestade espiritual, provocada pelo mal, provocada por ventos contrários de uma origem obscura. Isso nos faz refletir sobre como nós temos encarado, quanto tempo nós temos dedicado à nossa vida de oração. Seja sincero com você mesmo. Aqui no meio de nós não deve existir, naturalmente não deve existir nenhum crente satisfeito com a sua vida de oração. Mesmo que ele esteja acima dessa média, o natural é buscarmos mais a presença de Deus, termos mais fome e sede da presença de Deus. Isso deve ser uma crescente na vida de todo crente. E o que eu percebo, quando eu converso com a maioria das pessoas de quem eu pastoreio e cuido, é que nós temos tempos onde nós dedicamos mais tempo à oração e tempos de total escassez. Tempos onde nós conseguimos investir tempo, entendemos a importância da oração, o compromisso da oração, temos a nossa fé revigorada, temos os nossos lares sustentados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, temos discernimento espiritual, conseguimos antecipar algumas dificuldades que podem vir, porque o Senhor fala ao nosso coração, nos instrui, nos guia, mas temos momentos de total queda, tempos onde nós não conseguimos sequer respirar e pegar, meditar nas Escrituras. Tempos que nós somos levados pelas ondas da vida e nos quais nós estamos completamente desprotegidos e sujeitos a qualquer sorte de tempestade. E principalmente se essas tempestades vêm de uma origem do mal. Aí a coisa fica muito mais complicada para a gente. Então, em primeiro lugar, nunca se deve estar ocupado ou cansado demais para orar, porque tudo na vida do crente começa na oração. Eu, frequentemente, de cultos de quinta-feira, eu costumo dizer isso aqui. Todos os dias, pela manhã, eu sou tentado a olhar para a minha planilha, minha lista de tarefas, porque eu tenho uma planilhazinha lá de pendências, e olhar para as Escrituras. E se bobear, eu levanto, cuido das crianças, você vai para a escola, tudo mais, sento na frente do computador e começo a listar pendências, começo a resolver problemas. E desprezo a oração, desprezo a bênção de Deus sobre aquele dia, a direção do Senhor sobre aquele dia. Não sei se isso acontece com você, mas quase todos os dias eu sou tentado. E quando eu me pego sentado na frente do computador,
eu rogo graça ao Senhor, misericórdia. Pego correndo a minha Bíblia, vou para o meu quarto, me prostro diante do Senhor e busco a presença dEle. Porque é assim que deve ser, assim que deve acontecer na vida de todo crente. Nós percebemos a igreja passando por várias dificuldades. Percebemos famílias enfrentando crises terríveis de relacionamento, de enfermidade, de perdas de familiares. E como nós podemos nos dar o luxo de vivermos uma vida sem oração? Como você, diante de tudo o que tem acontecido no mundo, você pode se dar ao luxo de viver uma vida na qual você despreza a oração? A oração para o crente, para cada um de nós, é um privilégio. Deve ser um privilégio. E nós devemos encará-lo como tal. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é: a nossa capacidade de reação aos infortúnios da vida é proporcional à nossa comunhão com Deus. É proporcional à intensidade do seu relacionamento com Deus. O relacionamento que você desenvolve com o seu Senhor. E me reportando à segunda-feira passada, pela manhã, e como eu disse, botamos Luca para a escola, Lu foi para o trabalho, eu fiquei com o Dandan, botei a cadeirinha dele do meu lado e fui meditar. E logo, bem cedo no meu momento de devocional, eu escrevi o seguinte, me reportando ao domingo. Ontem à noite, vivemos um momento de êxtase. Né? Foi um momento maravilhoso, um momento prazeroso, um culto abençoado. E quando terminou o culto, uma irmã falou assim, eu falei, poxa, Deus abençoe o pessoal do louvor, porque a ministração foi maravilhosa. E ela falou assim, pastor, se eu pudesse, eu ia direto para o céu. Se eu pudesse, ia direto para o céu. Isso, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. E eu continuei escrevendo por conta disso. Somos como Pedro, quando no Monte da Transfiguração, pede que se façam 3 tendas, para ficar ali. Mas logo chegando a segunda-feira, aquele êxtase acaba e a nossa fé é confrontada com a realidade. Somos chamados a descer do monte, a colocar os nossos pés na dura realidade da existência. E o questionamento é, o que sobrou? O que restou daquele momento? O que ficou guardado em nosso coração? Ainda temos aquela convicção, ainda temos aquela fé que experimentamos domingo à noite, ainda temos aquela visão clara sobre Deus e os seus atributos, sobre quem Ele é. Ainda temos sequer um vislumbre do caráter do nosso Deus. Precisamos de momentos transcendentes, onde desejamos tocar o eterno, para que a nossa fé seja fortalecida. Mas precisamos também, de igual modo, de graça, para aplicarmos tudo o que nós aprendemos na dura realidade da segunda-feira. E eu escrevi isso. E olha que eu nem trabalho na segunda, olha que eu tenho folga. Imagina você que vai na segunda-feira, já começa aquela agitação, começa a sua semana e enfrenta a rotina de trabalho. Quando a gente se prostra na presença de Deus, quando eu me prostrei na presença de Deus, eu estava querendo dizer ao Senhor, Senhor, eu sei que minha semana, minha agenda está uma loucura só. Eu tenho desafios. Eu nem sei quais tempestades podem vir sobre a minha vida, mas que eu jamais me esqueça de quem o Senhor é. Que eu jamais me esqueça da tua soberania. E é por isso que eu estou aqui, na sua presença. E você está cansado de saber, é óbvio, que nós não podemos sustentar uma fé com ministrações de domingo a domingo. Nós precisamos da presença do Senhor de segunda, quarta, quinta, sexta, pois não sabemos o que cada dia nos reserva. Seu relacionamento com Jesus, o tempo que você tem dedicado ao Senhor, de intimidade, Ele tem lhe dado uma percepção mais clara sobre quem é o seu Deus, sobre o poder que Ele tem. Mas pastor, por que você está seguindo por esse caminho? Eu estou dizendo isso porque era exatamente essa situação que os discípulos estavam vivendo dentro daquele barco. O texto nos diz que os discípulos, Jesus, estavam com eles e eles haviam acabado de contemplar o poder de Jesus, o sobrenatural de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante, o relato de Mateus não diz isso para a gente,
Mas em Marcos 6, se eu não me engano, 52, ele vai dizer, o evangelista vai dizer que os discípulos, eles simplesmente não entenderam absolutamente nada do que havia acontecido na multiplicação dos pães e dos peixes. Por isso eles ficaram assustados, eles ficaram pasmos com o controle e o poder de Jesus sobre a tempestade. E um teólogo reformado bastante conhecido, J.C. Ryle, ele nos chama a atenção justamente para esse detalhe do Evangelho de Marcos. Os discípulos assombrados, maravilhados, porque não haviam compreendido nada. O texto diz que os seus corações estavam endurecidos. E por conta disso, o resultado nós já sabemos, você conhece o texto. Medo, pavor, desespero. A teologia ficou confusa. Os discípulos até confundiram Jesus com um fantasma. E nós aprendemos que quanto mais comunhão, quanto mais você conhece a Jesus, mais confiança no seu poder você tem, mais possibilidades de avanço você tem, mais possibilidades de descanso você tem, mais possibilidades de viver em paz, em meio às tempestades você tem. Lembre-se que a intensidade de sua comunhão com Deus é totalmente proporcional à sua capacidade de reagir de forma positiva aos obstáculos da sua vida. Por isso, meu irmão, não despreze a oração. Não coloque a oração em segundo plano, não coloque a oração como plano B, como secundária. Mas priorize a oração. E como eu disse no primeiro culto, quantos lares, quantos líderes de família, homens da verdade, quanto tempo faz que você não reúne sua família toda em volta da mesa e medita nas Escrituras, e adora ao Senhor, ensinando aos seus filhos, ministrando ao coração de sua esposa, reconhecendo a sua dependência do Senhor? Quantos de nós? Por vezes, pais enfrentam problemas terríveis com adolescentes, com jovens, rebeldia, influência do mundo, seja lá o que for, problemas de uma forma geral com os filhos, mas sequer oram. Se lamentam, mas não oram. Não buscam a presença do Senhor, não acreditam mais, não confiam mais no Deus soberano que outrora acreditavam e confiavam. Por isso, meus irmãos, priorizem a oração. É até uma pergunta retórica perguntar como é que está a nossa vida de oração. Todos nós sabemos que precisamos melhorar. Todos sabemos que precisamos melhorar. Todos sabemos que nós precisamos depender mais do Senhor e da sua graça. Em terceiro lugar, esse texto me ensina também que andar sobre as águas, vocês, apareceu aqui? Aquele texto passou, próximo. Vocês, o que é que o texto ensina? Andar sobre as águas é coisa para poucos. Parece-nos que de todos os discípulos, aconteceu, de todos os discípulos, Pedro foi o único que carregava dentro de si aquele vislumbre de quem Jesus era. Pedro foi o único que talvez guardara aquele vislumbre da soberania de Jesus, do poder de Jesus, do evento passado, da multiplicação dos pães e dos peixes. E é por isso que Pedro consegue, por alguns instantes, ser como Jesus, andar como Jesus, transcender os limites como Jesus transcendeu. Mas a verdade é que poucos são aqueles que eu tenho visto andar sobre as águas. Poucos são os que andam sobre as águas. Pastor, que visão pessimista é essa, pastor? Mas é verdade. Poucos. Andar sobre as águas não significa abstrair da realidade, se abstrair da realidade. Caminhar fingindo que nada está acontecendo, apresentando sempre um sorriso no rosto de um pseudo-triunfalismo, apresentando uma fé que cheira mais autoconfiança do que dependência de Deus. De forma lúcida. Andar sobre as águas significa estar no olho do furacão,
estar no ápice da crise e dizer: o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É naquele momento de dificuldade, onde você busca forças no Senhor para superar, para se superar. Acreditar que o Senhor te tomará pela mão e lhe auxiliará a vencer as suas limitações. Mas, pastor, por que você está pegando tão pesado com essa questão aí? Andar sobre as águas é para poucos. Por quê? Porque é muito mais fácil pedir que o Senhor mude as nossas circunstâncias do que pedir forças para Ele, para que nos faça andar por sobre as águas. É mais fácil pedir que Ele mude as circunstâncias, que acalme o vento, do que pedir para Ele forças para andar sobre as águas. Recentemente, num momento difícil, diante de uma perda familiar, uma jovem me disse: pastor, eu não consigo entender, mas eu confio no Senhor. Ela perdeu a sua mãe de maneira assim precoce. E ela disse: pastor, eu não consigo entender, mas eu confio no Senhor. Eu confio na soberania de Deus. E essa para mim foi uma percepção admirável do caráter de Deus. E eu fiquei me questionando: meu Deus, se fosse comigo? E se fosse comigo? Mas também, comumente, nós encontramos pessoas que passam situações difíceis de igual modo e que dizem para a gente: pastor, recentemente, essa semana, pastor, eu estou exausto. Pastor, eu estou cansado. Às vezes até eu tenho dificuldade para orar. Na minha cabeça ficam passando vários pensamentos, vários questionamentos. E eu já cheguei a me perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? É possível sim andar sobre as águas, mas não sou ingênuo de acreditar que conseguiremos esse padrão de fé e espiritualidade o tempo todo. Cada vez eu estou mais convicto pela experiência, mais convicto pelo contato com as ovelhas, de que é muito mais fácil falar do que viver uma fé que de fato seja ultra circunstancial. Uma fé que não dependa das circunstâncias. Uma fé inabalável. Nem sempre nós teremos uma resposta firme. Nem sempre nós teremos convicção diante dos infortúnios da vida. Nem sempre nós teremos essa força diante das tempestades da vida. E se sondarmos o nosso coração com frequência e formos sinceros, nós vamos nos lembrar que em muitos momentos da nossa existência, o Senhor sussurrou no nosso coração, o mesmo que Ele disse para Pedro: por que você duvidou? Por que você ficou com o seu coração dividido? Por que você ficou confuso em relação às suas ideias? Nós devemos avançar. Nós devemos desejar sim esse tipo de fé. Devemos desejar viver sim. Mas a boa notícia é que se a sua fé for pequena, se a sua fé for frágil, como a minha fé é, ainda que nós vacilemos, o Senhor, Ele te sustentará. E essa é a verdade que nós aprendemos no ponto 4. Vocês podem ler, por favor? Ainda? É interessante porque Jesus ele repreendeu Pedro, porque Pedro não teve fé. É interessante porque Jesus ele chama a atenção de Pedro, exorta Pedro, puxa a orelha de Pedro, mas mesmo assim, Jesus ele opera um milagre. Um milagre que não é baseado na nossa credulidade, na nossa fé, mas um milagre que é fundamentado no seu próprio caráter. Deus ele não precisou da fé de Pedro. Deus ele não precisa da nossa fé. Mesmo que a nossa fé falte, mesmo que a nossa fé vacile, o Senhor, Ele cuidará de cada um de nós. Quando Jesus viu que a fé de Pedro ela era frágil,
quando ele percebeu que ele não ia dar conta, que ele estava submergindo, ele foi ao encontro de Pedro, tomou Pedro pelas mãos e ergueu, e sustentou Pedro, cuidou de Pedro, entendeu a limitação de Pedro, a fragilidade de Pedro, e tomou ele pela mão e ergueu. Eu reconheço a fragilidade da fé de vocês, assim disse Jesus, percepção de Jesus. A fé de vocês é pequena, mas eu vou cuidar de vocês. Muitas vezes nós cremos e pedimos que Deus mude todas as circunstâncias. Pedimos que Deus faça passar logo a tempestade, que mude a realidade, que opere o milagre. Mas não pedimos a Ele que opere um milagre maior, que é dar força ao nosso coração, para que nós andemos por cima das águas, sobre as águas. E é isso que significa andar sobre as águas. É viver uma fé que é mais amadurecida, uma fé que é experimentada, uma fé que não é frágil. Mas que eu considero uma fé dificílima de se viver. E é por isso que nós contamos com a graça do Senhor. Porque se a nossa fé faltar, Ele nos sustentará. Quando não aprendemos que as circunstâncias podem ser de alguma forma relativizadas por nossa fé, nós vamos ficar sempre temendo a vida. Tudo vai se tornar uma crise. Tudo vai ser muito difícil para a gente. Mas o mais interessante é que Jesus, por graça, Ele não deixa Pedro submergir. Ele sustenta Pedro. E mais belo ainda é que Jesus, Ele entra no barco com Pedro. E Jesus, Ele está dizendo para você, olha, eu entendo a sua fragilidade. Eu entendo as suas limitações. E não vou te deixar sozinho. Eu vou seguir com você. Eu vim andando sobre as águas, eu podia até passar direto. Eu podia passar. Mas eu vim socorrer você. Eu vim em seu socorro. E eu não só tenho poder para acalmar a tempestade, como eu vou caminhando com você. Ou melhor, como eu vou seguir com você, do seu lado, dentro do barco. Eu jamais vou te deixar sozinho. Você crê nesse Deus? Esse é o seu Deus? Esse é o Deus no qual eu creio. O Deus dos impossíveis. O Deus que tem um coração tão grande que amou o mundo. E que continua amando. Que continua derramando graça. Que continua derramando misericórdia e consolo sobre a vida do seu povo. Se a nossa fé não tem esse nível, se eu não consigo andar por sobre as águas, o Senhor, Ele cessa a tempestade e cuida do meu coração. Eu creio nisso. Nesse momento nós vamos cantar uma canção que é belíssima, que narra essa história, esse encontro de Jesus com os discípulos no mar de Tiberíades. Eu queria que você cantasse, orasse essa canção e que você direcionasse todo o seu coração nesse momento ao Senhor. Fale para Ele em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Noite chega, tu és quem me
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção, meu. Você pode se colocar de pé e declarar se o sol se pôr? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, sai a teu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. Aleluia a ti, ó Pai. Aleluia, aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Só as vozes declaram Silmar mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção.
os seus olhos, baixe a sua fronte. Clame ao Senhor comigo. A graça dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós Te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra, criador dos mares. Nós sabemos, Pai, que nada é impossível ao Senhor. O Senhor, Deus, criou o mundo do nada, Senhor. O Senhor nos formou, Pai. O Seu poder é ilimitado, Senhor. E nós sabemos que o Senhor detém na mão todo o poder, Pai, para fazer cessar a tempestade, Pai. As tempestades das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, contempla os corações, Pai, que chegaram aqui essa manhã, Senhor Deus, necessitando de renovo do Senhor, necessitando, Senhor Deus, de um consolo, de um ânimo vindo do céu, Senhor. Ó Deus, derrama, Senhor, abundantemente, Senhor Deus, graça sobre a vida dos Teus servos, Pai. Anima o coração, fortalece o coração, Deus. Traz de volta a fé, Senhor. Lança fora, Deus, toda e qualquer dúvida, Senhor. Mas, Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa fragilidade, Senhor, da nossa limitação, da nossa pequenez, Pai. Porque somos pó, Deus, e a nossa estrutura é frágil, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não temos uma fé, Deus, ultra circunstancial, Senhor. Nós temos uma fé, Deus, que por vezes ela é chacoalhada, Senhor, por causa das circunstâncias, Senhor, por causa da dureza da realidade, Senhor Deus, por causa da dor, Senhor, por causa da angústia, Pai. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós cantamos, Deus, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. E se nós não pudermos andar sobre as águas, Senhor Deus, por misericórdia, Deus, faz cessar os ventos, Pai. Acalma os ventos, Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão, Senhor, nos sustenta, nos ergue, Senhor. E entra conosco no barco, Senhor. Porque nós temos certeza, Pai, que se o Senhor estiver conosco, Deus, estaremos em segurança, Pai. Se o Senhor estiver conosco, Senhor, nós estaremos em paz, Senhor. Ó Deus, contempla, Deus, o impossível de cada coração aqui nessa manhã, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, com poder e graça, Senhor Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. E nós oramos também pedindo ao Senhor, Deus, que em cada lar aqui, Senhor Deus, seja fortalecido, Deus, o compromisso da oração, Pai. Que cada lar aqui, Senhor Deus, que cada família, Senhor Deus, que cada homem, que cada mulher, Senhor Deus, que lideram suas casas, ó Deus, erga novamente, Deus, o altar da oração na sua casa, as suas casas como prioridade, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o Senhor, Deus, quer fazer mais, Senhor. Sabemos que o Senhor tem poder de operar o sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor, Deus, quer abençoar mais pessoas, Senhor. E por vezes, Senhor Deus, não nos acha, Senhor, na dispensação do Senhor. Não nos acha, Senhor Deus, sensíveis à Tua doce voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos buscar ao Senhor, assim como o Senhor Jesus fez, seguindo o Seu exemplo, Pai. Ó Deus, não passando 7 horas, Senhor Deus, como o Teu Filho. Ó Deus, mas, Senhor Deus, dando o nosso melhor, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Ó Deus, que o Senhor, Deus, abençoe o Teu povo, Pai, e tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Que o Senhor, Deus, levante sobre o Teu povo, Deus, sobre aqueles que sofrem, Deus, o Seu rosto, Pai. Tenha misericórdia, Deus, e inunde o coração de paz. Ó Deus, assim nós oramos, crendo na Tua provisão, crendo na Tua presença, crendo no Senhor que é o nosso Deus.
em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos em paz.